Sejam muito bem-vindos ao Futuro Cast, um lugar para a gente falar dos movimentos que nos levam ao futuro. E nesse episódio de número 1, eu tenho uma convidada muito especial, doutora Meire Hipólito. Ela é contadora e advogada, mas aqui eu vou quebrar o protocolo, Meire. Seja bem-vinda, minha amiga, minha sócia no Star Club. Nós que temos muitas afinidades, quero que você se sinta muito em casa para a gente ter esse bate-papo e trazer aí para a nossa audiência muitos insights e muitos caminhos que nos movimentam para chegar ao futuro. Danúbia, Fica à vontade. Muito obrigada pelo convite. E como você disse, eu realmente sou sua amiga e parece que é de outras vidas, né? Com certeza. Quando a gente se encontrou foi maravilhoso, né? Foi uma energia tão grande. E aí, olha que engraçado, a gente se encontrou num evento e depois falou, a gente faz parte da mesma rede de empresários, que é o BNI. Sim. Aí eu falei, gente, inacreditável. E a partir daí a gente foi descobrindo muitas coisas em comum. Afinidades que temos bastante, inclusive viramos sócias parceiras e a questão que eu falo que é importante que foi criada entre nós foi a questão da credibilidade, a questão da confiança, né? E esse comprometimento que a gente tem e que é gerado dia a dia, né? E é por isso que estamos aqui hoje. Perfeito, amiga. Você está desde a idealização desse podcast, certo? Certo, porque eu acompanhei quando você disse, Meire, esse projeto do podcast vai sair do papel. Com você, vai sair. Eu estou muito feliz de estar aqui no primeiro episódio desse projeto que eu acompanhei dia a dia e está se realizando e eu estreando aqui com você. Amiga, para mim é uma honra. E esse é um momento para a gente entender que advogados e contadores são parceiros e não concorrentes. A gente vai delimitar bastante aqui, né, amiga? Com certeza. Os serviços da contabilidade são um e os serviços jurídicos são outros. Os dois se conversam. Então, se você tem um amigo, uma amiga advogada, faça essa parceria. Se você não tem, eu lhes apresento, doutora Meire Hipólito. Muito prazer, muito obrigada, Danúbia. Amiga, eu queria que a gente falasse um pouco do seu trabalho como advogada empresarial, e especialmente desse caminho que você escolheu, né, do trabalhista, dessa parte da cultura, como é que você fala, menos riscos, mais estratégias, e eu queria que você falasse assim para mim, com o seu coração aberto, essa parte que você sustenta, que você auxilia, que você, na verdade, fundamenta quando uma empresa está fazendo algo tão importante como um regimento interno, por exemplo. Eu queria que a gente começasse por esse caminho para depois a gente ir para os outros assuntos. Então, Danúbia, o que acontece? Eu já estou na área há 13 anos. Quando eu iniciei, na contabilidade, por exemplo, eu sempre trabalhei no departamento pessoal, com folha de pagamento, fechando a contabilidade, enfim, o balanço. Você já liderou equipes grandes antes de ser empresária? Sim, com certeza. E aí, com mais de 30 colaboradores na contabilidade. Então, eu sempre vi as falhas dentro da empresa e como que eu poderia fazer para ajudar. Então, quando eu fui para a área jurídica, e a pedido do meu pai, né, que ele queria que eu me formasse em direito, enfim, filha, eu quero uma filha advogada, então... Essa parte da história é linda. Eu não fui fazer o mestrado, né, na PUC, eu estava me preparando para fazer o mestrado, e ele falou, eu quero ter uma filha doutora. Então, eu fui fazer direito, e aí... Como eu já tinha essa trajetória em contabilidade, trabalhei em empresa de ônibus, vários segmentos, né? Então, trabalhei em empresa de ônibus, trabalhei em depósito de material de construção civil, e aí eu queria aprender muito mais. Então, pedi, naquela época, né? Sou novinha, naquela época a gente pedia demissão, no outro dia já estava empregada. Então, eu fui trabalhar no escritório de contabilidade, porque é lá realmente que você tem uma experiência vasta. Então,
fui até a Office Girl, tá? Então, eu ia na junta comercial, eu levava os processos, entendi o que não dava certo, até eu montar a minha própria contabilidade e saber como é que eu ia gerir aquilo. E aí eu fui aprendendo, eu fui olhando, fui vendo a dificuldade das empresas. As dores. As dores, como que eu podia ajudar as empresas, as objeções, porque as empresas são resistentes, né? Porque elas não querem custo, elas não vê a questão de investimento. E aí depois fui fazer direito. Por que que eu me apaixonei por direito empresarial, trabalhista? Por quê? Porque eu já vim de uma área que eu trabalhava com departamento pessoal. E eu sempre gostei de pessoas. Então, eu sempre gostei de conexões. Então, Office Girl, eu trabalhava, eu ia para junto, eu conversava com todo mundo. E aí, eu atendia pessoas. Então, eu entendi que o ser humano, essa essência do ser humano, eu poderia, além do técnico, eu poderia sensibilizar as pessoas também. Então, seria uma união, né? O técnico com a parte do coração. E aí eu fiz essa parte trabalhista. Me especializei, fiz pós-graduação em Direito do Trabalho, Processo Civil e outros cursos de extensão, né? E aí fui entender como que eu poderia ajudar as empresas com o preventivo. Por quê? Porque você vai esperar chegar o contencioso. Eu via muito advogado falando, nossa, tô louco para aquela empresa chegar uma ação trabalhista para eu fazer a defesa. Eu falava, mas então, e se não chegar, eu vou morrer de fome. Eu não quero morrer de fome. Mas e o preventivo? O que eu faço para aquela empresa não ter uma ação trabalhista? E aí eu vi a dificuldade no mercado, porque ninguém queria pagar um advogado recorrente. Ninguém queria ter uma mensalidade com aquele advogado. Por quê? Porque era custo. Não enxergava como investimento a preparação, né? Acho que a gente não perde nada, não é um gasto, quando a gente está investindo em proteção. Danúbia, não adianta construir um patrimônio e não ter a proteção dele. Mas aí vai muito mais além. Aí eu entendi que era uma questão de cultura. Sim. Porque eu falava, o que está faltando para as empresas? Cultura. Quando você não tem uma cultura implantada dentro da tua empresa, como é que os seus colaboradores vão vivenciar aquilo que você não tem, aquilo que você não enxerga? Sim. Como é que eu vou cobrar uma postura do meu funcionário, que ele vista a camisa da empresa, se nem eu estou vestindo, se nem eu acredito? Então, eu falei, então, a questão está aqui, em conscientizar as empresas que a gente tem que implantar uma cultura, que a gente tem que implantar processos, que você tem que vivenciar essa cultura, para que quem esteja aqui ao seu redor, seja colaborador, seja fornecedor, seja cliente, esteja com você. Entenda a identidade, né? O que se vive no dia a dia. Exato. E a partir daí você vai criar a sua identidade, né? A partir daí vem a questão da produtividade, vem a questão do faturamento. Então, a gente fala que produtividade e faturamento são fatores que vêm depois. O que vem primeiro? A cultura. Por que fazemos o que fazemos? Né? Porque somos o que somos. Exato. E aí, um primeiro passo, assim, Meire, para quem não tem, alguém, de repente, que está assistindo hoje, que não tem essa parte na tua empresa, não tem um código de cultura, não tem um regimento interno, o que você diria para esse empresário novo que despertasse o nível, elevasse o nível de consciência dele, de que a gente está falando aqui de um movimento que constrói equipes duradouras, uma empresa duradoura, né? O que você diria para ele fazer num primeiro momento? Primeiro, ele tem que saber o que ele quer e aonde ele quer chegar. Perfeito. E para isso, ele tem que ter uma cultura implantada. Ele tem que ter uma missão. Qual é a missão da empresa hoje? Qual é a visão que a sua empresa tem? E qual o valor que ela quer passar? Esses 3 itens são fundamentais.
Então, ele tem que ter essa consciência. Aonde ele quer chegar, aonde ele quer atingir. E colocando tudo isso no papel, ele está mostrando para os colaboradores e fornecedores, clientes, essa visão. Porque todo mundo trabalha, principalmente a nova geração, por um propósito. Se a gente não mostra para eles aonde a empresa vai chegar, né? Qual que é a visão de futuro, isso não está no papel, não necessariamente na parede, né? Porque senão a gente vê um monte de empresas lindas, instagramáveis, mas não tem a vivência ou até mesmo os documentos. Eu digo que cultura, ela não está escrita apenas na parede ou ela está num documento assinado pelos seus colaboradores, mas ela é vivenciada todos os dias, ela é treinável, ela é aplicável, assim como o regimento interno. Dentro de uma empresa, as obrigações e os direitos, eles devem estar claros. Então, por exemplo, o colaborador, ele tem que saber qual é o direito dele e qual é a obrigação dele. Vamos supor, uma empresa que trabalha com produção, tá? Esse colaborador, ele pode levar o celular dele para a produção, para colocar na mesa. Ele trabalha com uma máquina de corte e costura. Ele pode estar portando um celular? Não, ele não pode. Como que ele deve saber disso? Eu tenho que ter um documento claro quando você é admitido, dizendo aqui a empresa tem um regimento interno, que para a sua segurança você não pode portar o celular, porém a empresa disponibiliza um canal, caso aconteça alguma coisa com a sua família, esse número eles podem ligar que nós vamos avisar você e você tem direito aqui a um armário onde vai ficar guardado o seu celular e na hora do almoço você pode pegar ele. Ficou claro? Se acontecer de você levar, seu celular vibrar, não, mas eu não estava com ele, mas vibrou, tirou a atenção. Aí vamos supor que você perdeu 2 dedos, acidente de trabalho. E aí? Como que eu vou provar? Eu vou provar que, através do regimento interno, que você não podia ter levado, você levou. Querendo ou não, aconteceu o acidente de trabalho. Sim. Aconteceu dentro da empresa. Entende? Então, e se eu não tenho nada disso? Eu sou cúmplice. E eu sou negligente também. Então, por quê? Eu tenho que documentar. Para isso, você precisa de um profissional sempre te orientando. Então, eu digo que é importante a gente documentar direitos e obrigações para que ambas as partes estejam protegidas. Quando a gente fala de proteção, não é só para o empregador, é para o empregado também. Sim. Nós, profissionais, olhamos num todo, nós olhamos pessoas. O ambiente seguro, né, Emily? Sim, tanto é, já que você falou em ambiente seguro, NR1. Sim. É o ambiente seguro, é o ambiente saudável e não o ambiente tóxico, né? Então, NR1 envolve muitas questões. E como você tocou no assunto ambiente, a gente fala um ambiente seguro para todas as pessoas que estão inseridas ali. Perfeito, perfeito. E como construir a partir dessa consciência, a empresa, ela te procura, passa ali a grosso modo, o que ela quer, quais são as regras do jogo, e você transforma isso numa linguagem que, claro, proteja juridicamente, mas que dê, que proporcione o entendimento de todos, do faxineiro até um cargo de diretor. É isso? O que a gente faz? A gente faz um treinamento com os líderes para poder engajar. Então, tudo aquilo que é implantado dentro da empresa, há um treinamento com o líder, com o colaborador e com os sócios. Por quê? Todos precisam se comunicar para que possam falar a mesma língua. Perfeito. Então, não é só implantar, esse departamento implantou, todos devem se comunicar. Então, a gente faz um treinamento com a equipe, a gente promove algumas dinâmicas, né, mensalmente. Para ir integrando, enraizando aquilo ali. Sim, porque, como eu disse, tudo tem que ser vivenciado.
Se você implanta e deixa, aquilo fica num cantinho, fica esquecido, entende? Sim. E aí, cultura e regimento interno, eles devem ser revisitados. Por quê? No regimento interno, entra e sai pessoas na empresa. A empresa, o planejamento dela sempre vai ter um diferencial. Sempre eu vou estar almejando algo diferente. Isso vai impactar naquilo que eu construí de início. Então, por isso que tem que ser revisitado e treinável. Por exemplo, como que eu identifico o risco numa empresa? Olha, meu faturamento caiu, a minha produtividade está baixa, as pessoas estão faltando muito, aí eu vou olhar o atestado. A cultura do atestado. A cultura do atestado, deixa eu ver esse CID, deixa eu ver por que estão faltando muito, por que está assim. Às vezes, não é a empresa, às vezes são os colaboradores entre eles. E aí, o que eu faço? Eu, Meire, tá? O escritório hoje, eu gosto de levar uma palestra educativa para as empresas. Não punitiva, educativa. Sim. Tá? Geralmente, fofoca, falta de uso de uniforme, atraso, pode dar justa causa. Então, o que eu faço? Eu levo uma palestra educativa, passo um filminho engraçado, para que eles não se sintam, olha, julgados, sim, mas que você reflita. E aí é uma forma que você tem de melhorar o ambiente. Então, veja, quando todos começam a assimilar e dizer, poxa, isso aqui é bacana, a gente não vai aceitar no nosso meio, se um não aderir, não vai precisar você sair com ele, ele mesmo vai se demitir. Ele mesmo vai dar tchau e vai embora, porque ele vai se sentir o peixinho fora d'água. Sim. Então, você tem que conscientizar as pessoas que não é legal, que não pode, e qual o risco, porque o risco é para eles. Quem que vai perder? É eles. Entendeu? Então, vem aquela frase, você precisa demitir toda a sua equipe? Não, mas você precisa trabalhar a sua equipe. E ainda mais quando todo mundo acha que abre uma empresa e quer crescer, quer evoluir. Então, às vezes, você está lidando com uma equipe de um tamanho, amanhã é de um tamanho maior. Sim. E aí você vai adaptando, né, esse regimento, por isso que você falou do revisitar. Isso, é isso? Sim. A gente vai ampliando o número de pessoas que a gente está atingindo, então a gente precisa definitivamente ir aprendendo com as experiências. Sim. Que a gente teve com aquele determinado número, vai chegar mais gente, eu preciso... E aí, sempre que entra um novo colaborador e que tem alguma alteração, vocês também propõem esse treinamento para essa equipe que se ampliou? Sim. O que acontece? Quem está integrando a equipe, ele vai precisar de um treinamento, sim. Não é só entregar aquela apostila para ele. Uhum. Ele precisa de um treinamento para ele entender. Ele não é diferente dos outros, porque ele precisa fazer parte daquela equipe. Para fazer parte, ele tem que ter os mesmos conhecimentos. Então, ele deve ser treinável. É para isso que tem o planejamento. Quantas pessoas eu quero admitir daqui X meses? Então, daqui X meses nós vamos admitir X pessoas e teremos esse treinamento. O que vai mudar aqui? Porque um regimento interno, gente, não é só falar da cultura. Sim. Ele se comunica com a convenção coletiva, né? Porque ali está os direitos do trabalhor. Sim. E também estão as obrigações. Então, a gente está falando muito além de cultura, a gente está falando também da convenção coletiva. Porque muitas vezes o colaborador fala assim, eu quero férias nessa data. E aí eu pergunto para você, Danúbia, quem que escolhe as férias? É o empregado ou o empregador? Eu entendo, pela minha experiência, que é sempre em comum acordo, mas eu entendo que a empresa é que tem que fazer a proposta, né? Olha, tem esse período aqui, a gente tem um limite, né? Aquela coisa, para não dar dobra, mas dentro desse período que nós temos, é mais vantajoso para a empresa que você saia de férias aqui, nessa janela. Tá certo, doutora? Tá muito certo, e eu acho que você foi bem generosa, e aí eu vou dizer para você, empresa é que diz quando você vai tirar férias, acabou, tá? Simples assim.
A empresa polêmica, diz quando polêmica. você vai tirar férias. Mas o que a gente traz para a empresa? Eu fiz numa empresa, foi muito bacana. A gente olhou quem que tem filho e separou as idades. Tá. Nós separamos os solteiros, né? Separamos os casados, quem tem filhos, as idades, falamos, ó, esses aqui, seria legal tirar férias aqui para viajar com os filhos, por quê? Porque os férias filhos escolares. têm férias escolares. Esses solteiros aqui vão gostar das férias aqui. E aí, o que a gente fez? Para promover o bem-estar. Sim. Ou seja, Sim. eu já estou pensando na qualidade de vida desses colaboradores. Eu já estou dentro da NR1. Eu já tenho plano de ação para a NR1, porque eu já penso na qualidade de vida dos meus colaboradores. Sim. Então, eu falei para o RH, vamos pegar as folhas de pagamento, vamos pegar os cadastros dos funcionários que nós vamos separar aqui. Nós vamos mexer nessas férias aqui, vai ficar todo mundo feliz. E não é que todo mundo ficou feliz? Foi o diferencial, mudou o RH, mudou a forma. Então, assim, tem que ter um diferencial na empresa. Sim. E a gente não falou de valores. Nem sempre é um aumento salarial que vai deixar o teu colaborador feliz. São as condições que você vai proporcionando durante o caminho, né? Exato. Então, às vezes, o empregador acha que ele precisa daquele salário alto, mas se ele não te dá condições, não adianta, eu vou embora do mesmo jeito. Entende? Eu não posso adoecer o ambiente, eu não posso adoecer você. Mas olha que coisa, eu separei só e fiz essa questão de planejamento das férias, dos solteiros, casados, quem tem filho, quem não tem. Não ficou bacana dentro da empresa? Todo mundo ficou feliz? Sim, e essa questão polêmica que a gente tocou é muito legal para dar luz, assim, às pessoas. Uhum. Tanto da parte da empresa, quanto da parte dos colaboradores. Porque Sim. tem certos ambientes, me corrija se eu estiver errada, mas tem certos ambientes que o colaborador quer ditar as regras. Não. Olha, eu quero sair de férias nesse período. Isso acaba se tornando uma cultura ali também, não é? É. O que a gente poderia fazer se você pegasse hoje, eu te indiquei uma cliente nova. Uhum. E falo pra você, Meire, aqui o clima é esse. A cultura da empresa tá meio invertida. É o colaborador que tá ditando as regras. Não tá legal. Alguém tá sofrendo. Uhum. Né? O contrário também, se a empresa for, né, não tiver diálogo, porta de comunicação, também não vai ficar legal pra ele e não é isso que a gente quer. Uhum. Por onde você começaria? Por esse treinamento? Ah, com certeza. Aí eu ia falar, há quanto tempo já está assim? Por que está assim? Quem implantou? Quem enraizou? Da onde veio isso? Da onde surgiu? Primeiro, eu preciso ir na causa. Sim. Né? Me conta aqui, a origem veio da onde? Então, peraí. Isso não se muda de um dia para a noite, mas... Várias ações vão ter que acontecer ali, né? Com certeza, mas a cultura... Peraí, mas a empresa tem uma cultura? Ela não tem, porque se começou assim, ela já não tem. Então, peraí. Então, hoje a gente preza por isso. Por prezar por isso, será feito dessa forma. Ah, hoje nós temos um regimento interno. Será... Ah, mas eu já estava acostumada a fazer assim. Você estava, mas a partir de hoje nós temos um planejamento, você está dentro desse planejamento, nós queremos crescer juntamente com você, nós estamos pegando na sua mão, mas para isso nós vamos ter regras. E as regras estão aqui. Perfeito. Ou seja, eu vou pegar na sua mão, eu não estou te obrigando, eu quero que você cresça comigo, eu estou te trazendo. E aí é uma opção sua em querer ficar ou não. Sim. Mas eu vou mudar. E você tem esse poder. Então você tem que exercer. Sim. A empresa não pode, em momento algum, virar refém. Não. Né? Porque a gente precisa das pessoas, mas a gente não pode depender das pessoas. Não pode virar refém, imagina, porque senão chegar lá na Justiça do Trabalho, o juiz vai falar assim para você, mas então, Danúbia, quem é a empresa? É o teu colaborador ou é você? Quem tem o poder do não? É ele ou você? Sim. Entendeu? Sim. Eu quero aproveitar esse tema polêmico e, ao mesmo tempo, super orientativo para mandar um recado. Posso? Por favor. Todo o meu respeito e meu carinho aos profissionais de RH e aos contadores. Mas o que a gente quer aqui é despertar sua consciência que fazer um regimento interno
com a assessoria de uma advogada especializada, vai te trazer uma segurança jurídica. Você entrega quais são as regras do jogo e ela vai estudar todos os caminhos para que você implemente um ambiente seguro na sua empresa. Então, contador, profissional de RH, não se aventure a fazer todo esse processo sozinho. Faça em parceria, porque aí a gente tem essa segurança e vai mais longe. Com certeza. Dei um bom recado? Bom recado, porque às vezes o RH vê o advogado trabalhista como concorrente dele. Isso, é isso que eu quero desmistificar aqui. E nós não somos concorrente, porque o trabalhista, ele não faz a folha de pagamento. Exato. O trabalhista, ele não vai falar dos eventos que você trabalha, do e-social, mas ele vai te dar orientação com base na CLT, com base na convenção coletiva. Inclusive, hoje, eu tenho um case aqui que eu vou trazer para vocês. A gente tem uma convenção coletiva de transporte, ela é um pouco pesada. E a minha cliente, ela já pagava um salário acima, tá? Do salário piso. Base do piso da convenção. E nós fizemos um acordo coletivo, fechamos o plano de saúde com o sindicato, assistência funerária, outras coisas lá. E fizemos um acordo coletivo legal, sabe? Então, assim, às vezes eu não posso cumprir tudo da convenção, mas eu tenho um acordo coletivo que eu já faço para os colaboradores. Então, assim, hoje eu realmente eu trabalho junto com o sindicato fazendo acordos coletivos, tá? Então, além de fazer a parte consultiva, preventiva, contenciosa no escritório, eu também faço os acordos coletivos. Entendendo a necessidade da empresa, entendendo aquilo que ela já faz. Então, eu levo para o sindicato e digo, mas nós já fazemos isso. Isso aqui não dá para inflamar a empresa aqui. Então, o que você pode fazer? Eu não estou trazendo prejuízo para o colaborador. Você está negociando. Eu estou negociando com o sindicato, sem trazer prejuízo. Porque a lei diz, você pode negociar, desde que você não traga prejuízo para o colaborador. Sim. Pronto. Então, às vezes, precisa desse olhar profissional. O RH, ele não vai fazer isso. Esse é o trabalho do advogado. É ele que vai fazer essa negociação. O RH, ele tem que se preocupar com outras coisas dentro da empresa. O trabalho dele já é muito dentro da empresa do RH. Então, não dá para se aventurar, entende, com outras demandas. Por quê? Porque exige muito mais, exige outro olhar. Um outro olhar, um outro estudo, e é aquela coisa, tem para todos, né, Meire? Tem. Então, acho que a gente construir um ambiente seguro para os nossos clientes em conjunto, sim, a gente vai mais longe. Vai. A gente não quer que a empresa do nosso cliente entre em estatística por causa de um passivo trabalhista. Não. E o passivo trabalhista, eu digo assim, você que quer trabalhar com preventivo, nós estamos aqui 100%. Mas você que quer correr o risco, nós também estamos aqui. Por quê? Porque eu tenho estratégia para quem já tem o risco. Inclusive para fazer negociações. Tá? Uau! Porque o que acontece? Às vezes, você adquiriu uma empresa que já veio de uma outra pessoa. Tá? Você comprou, certo. Você não participou daquele histórico. E aí chegou a reclamação trabalhista daquele funcionário que não trabalhou com você. Então, a gente senta na mesa, tô lá, e aí é na mesa, é no que ele vai falar, eu vou olhar o que ele trouxe de documento ou a testemunha dele. Então, nem todo o processo está perdido, porque dependendo da fala, dependendo das provas, eu consigo desconstituir e ainda reduzir o valor daquela reclamação, como já fizemos, redução de 95%. Uau! Uma reclamação trabalhista no escritório recentemente de R$85 mil, a cliente, ela foi pagar R$2.000. Uau! R$2.000, entende? Então, assim, pedir, todo mundo pede. Levar, Meire, mas se eu fizer... Fundamentar, né? Exato. Consegue fundamentar o que está pedindo e é onde você consegue... Porque nem tudo você consegue provar. Sim. Você tem que realmente provar. Você está pedindo, tem que provar. E o outro profissional, ele tem que realmente entender da matéria, entendeu? E ter estratégia. Então, eu digo para você, matéria, o advogado, ele vai entender. E a estratégia? O que diferencia hoje? É a estratégia.
Por isso que hoje, realmente, o slogan da FHS Advogados é menos risco, mais estratégia. O problema já existe, eu só preciso de uma estratégia para resolver. Então, Sim. você que não quer ter problema, eu estou 100% aqui. Você que já tem o problema, eu tenho uma estratégia para você. Muito bom. É incrível quando aquele trabalho, aquele problema, ele está dentro da área de atuação, que é um pouco do que a gente conversou, sobre não se aventurar no terreno do amiguinho. Exato, Não é? Porque acho que também quando a gente vai assumindo responsabilidades que nem são atribuições nossas, a hora que chega uma bomba dessa, essa empresa não tem um preventivo tão legal, embora você vá ali encontrar um caminho, uma estratégia para resolver, não seria tão melhor se já tivesse um preventivo diário ali, né, mensal? A sua assessoria, esses treinamentos, o despertar da consciência dos líderes que lidam com essas pessoas todos os dias. Sim. Abre caminho, né, Meire, para resolução. Sim. A gente pode dizer assim que são boas práticas. São boas práticas. Isso então, o melhor dos mundos, o mundo ideal é quando o RH, seja ele interno ou terceirizado, ele faz essas ações de implantação de cultura com uma parceria com o jurídico. Com o jurídico. Sim. Certo? Sim. Aqui vão vir todas as questões comportamentais, bem-estar, dia a dia, só que você vai mostrando o caminho do que pode e do que não pode. Exatamente. Certo? Então, eu vejo, eu acho muito bacana, tem RH, faz psicologia, é legal, entende do comportamento humano. Então, assim, a cultura é bem legal, vai ficar bem implantada, mas com o jurídico ela vai ficar completa. Ela vai ficar completa. Completa e segura. E segura. Porque o que a gente traz? Segurança jurídica, né? Então, muitas vezes, o que você pode colocar? De repente, você está colocando uma coisa ali que não pode, vai dar interpretação duplo sentido, ou não é, né? Então, a gente tem aquele cuidado e fala, olha, essa interpretação aqui não está legal, eu acho melhor você não fazer isso. Você vai fazer uma pesquisa de clima, ela está agressiva, né? A pergunta está agressiva, cuidado, você não pode induzir assim, você não pode fazer essa pergunta dessa maneira, entendeu? É taxativa. Então, tem que tomar cuidado. Tá, então, nessa parceria que a gente faz, não é só para os momentos de implantação, para o dia a dia, aquele RH ou departamento pessoal tem dúvidas e tem parceria com a FHS, vai ligar e vocês vão direcionar o que pode e o que não pode. Com certeza. Uma pesquisa de clima, como você colocou, Sim. E outras ações, acho que até dinâmicas, né? A gente que pesquisa muito desse universo, às vezes tem algumas dinâmicas que são um pouco invasivas, né, Meire? Tem que tomar cuidado com as dinâmicas, sim. Tem que tomar muito cuidado, porque tem gente que pode se ofender. Né? Então, tem certos tipos de dinâmicas e você não sabe se a religião da pessoa permite, né? Você não sabe o estado dela, se ela está se sentindo um pouco mais gordinha, um pouco mais... Então, você faz algum exercício que não é legal. Então, você tem que pensar num todo coletivo e tem que ser algo que todos vão aproveitar. Então, realmente tem que estudar o cenário para não ter problema. Porque se eu me sentir ameaçada, eu vou entrar com uma ação. Entendeu? Se eu achar que você feriu a minha moral, não tem jeito. Então, a gente tem que se preocupar com tudo isso. Então, eu falo que o RH já tem muita coisa para se preocupar. Sim. O dia a dia, né? Ele lidera o dia a dia, ele tá no campo de batalha. Então, mas ele tem esse olhar sensitivo, porque ele está com as pessoas todos os dias, então ele consegue ter essa percepção. É um peso de balança ali para te passar, né? Filtrar. Entendi. Mas a gente atua realmente mais na questão das normas jurídicas mesmo, nessa questão mesmo da redução do passivo mesmo, trabalhista, nessa questão... Eu fiz auditoria trabalhista, porque nós fazemos auditoria também. E nessa empresa, por incrível que pareça, era um escritório de advocacia e o maior risco, o maior problema dela, nós encontramos, foi na provisão de
férias e provisão de 13º. Certo. De afastados, porque afastados recebendo, e plano de saúde. Então, quer dizer, quando foi fazer a auditoria, e nós vimos esse problema, e como trocaram de sistema, então teve na migração... Alguns dados se perderam. Então, quer dizer, e isso foi indo. Então, você pega a transferência de saldo e continua fazendo, então fica aquele rombo, né? Então, a gente fala, ó, vem cá, a gente orienta, mudou de sistema, quem já tem a visão, vamos fazer, vamos checar ponto por ponto, gente, isso aqui pode ser isso aqui pode ser isso aqui. Pega um profissional especializado que ele vai falar para você, a primeira coisa que ele vai falar, olha isso aqui primeiro, entendeu? Para você minimizar aí o problema. Minimizar o problema e encurtar o caminho, né? Encurtar o caminho, por isso que eu falo. Então, a gente que é da área, a gente sabe como funciona. O que pode ser. Sim. Entendeu? Então, pega no escritório. Vocês trabalham com auditoria trabalhista? Porque na auditoria trabalhista você pega tudo isso. Entende? Entendo. Na contabilidade, eu trabalhei com auditoria. Entende? Já tem esse olhar então, treinado a gente já também. Tem esse olhar. O bom é isso. Quando você bate o olho, né? Essa vivência que a gente tem, esse histórico. Sim. Quando você bate o olho, você fala, ó, isso aqui pode ser isso. É o seu diferencial, né? Porque às vezes a gente lida com algumas outras experiências, outros perfis. Sim. Que não tiveram essa experiência que você teve dentro da contabilidade, departamento pessoal, e é um perfil de advogado trabalhista já muito tendencioso, mas ao mesmo tempo não enxerga o todo, porque não teve esse lado que você teve, eu diria, a honra de viver. Né? Quando você chega aqui nessa especialização máxima, vamos dizer assim, você teve o conhecimento do campo de batalha, você sabe que dados se perdem, o que acontece dentro de um departamento pessoal, quais são as dores ali, então você consegue ter esse olhar completo. Com certeza. Eu acho incrível. Deixa eu te perguntar uma coisa, Meire. Pelas experiências e clientes que te trouxeram até aqui, o que você recomendaria hoje para uma empresa que quer crescer de verdade e tal? A partir de que número de vidas que ela lida, que ela já precisa reservar um budget para investir no preventivo do passivo trabalhista? E, claro, não pensando só nessa parte passiva, né? Na construção mesmo, da cultura, do regimento interno. O que você recomenda para os pequenos? A partir da constituição da sociedade. A empresa nasceu, ela já tem que olhar para isso. Ela tem que olhar para isso. Por quê? Você não precisa esperar ter 5 colaboradores, 10, 20. Começa antes, porque você vai esperar ter o problema? Sim. Então, a empresa nasceu, você já tem que pensar qual o planejamento, o que eu quero daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. Sim. O faturamento que eu quero, a quantidade de funcionários, se eu vou ter matriz, filial, aonde ela vai funcionar, a cidade que ela vai estar instalada, quanto que eu posso gerar de emprego, então pessoas que vão ser admitidas, eu preciso de todo esse planejamento, né? Então ela nasceu, ela já precisa desse planejamento. Meire, eu vou admitir um colaborador. Talvez o trabalho seja pontual no início. Sim. Eu não estou falando que você tem que ter um advogado recorrente os 12 meses quando você constituiu a empresa. Mas é assim, ó, estou constituindo e quero admitir com segurança e quero criar isso aqui para minha empresa. Você pode fazer? O trabalho é pontual. Sim. Daqui 6 meses a gente conversa de novo. Cresci, aumentei. Vem cá. Acabou. E aí, a partir de quantas vidas você já entende que a recorrência se faz necessária? A partir de 5 vidas já se faz recorrente. A partir de 5 vidas, sim. Eu falo que é um trabalho recorrente. Precisa. Porque hoje... Vão haver demandas diferentes, né? Vão. E assim... Acho que de 3 para cima já, né? Já tem mais de 3 reunidos. Já pode dar confusão no ambiente de trabalho. Já. A gente tem... E o legal é que hoje o mercado, ele oferece planos para pequeno, médio, grande, enfim.
Antigamente era mais difícil, mas hoje não. Hoje a gente tem plano, tem planejamento para quem está começando, para médio, para grande. Então ficou muito mais fácil, né? Então hoje você consegue ter um preventivo com menor valor dentro da empresa. Quando eu digo menor valor, é porque você está iniciando, então não dá para você inflamar seu caixa. Você como BPO financeiro, aliás, falando em BPO financeiro, foi muito interessante que eu fiz 1-a-1 com o BPO financeiro, e eu achei muito legal, porque BPO financeiro não é só contas a pagar e a receber, né? Não. Dentro do meu negócio tem estratégia, mas no seu também tem, eu achei muito bacana. Então, a empresa que está nascendo, ela vai precisar do advogado trabalhista, ela vai precisar do BPO financeiro, porque ela precisa pensar na estrutura do quanto ela quer crescer, o quanto ela tem de investimento, o quanto ela vai precisar para investir. Sim. Então, é desde que nasce, né? Sim. A nossa afinidade, ela também vem daí, né, Meire? Eu também defendo essa tese de que tudo tem que ser planejado antes de começar, por conta do financeiro, até para saber em que momento vai ter, né, dadas as projeções, em que momento a gente consegue investir nessa parte preventiva, em outras coisas e tudo mais. Mas a gente sabe que a realidade do brasileiro ele começa a empreender ou por necessidade ou por sonho. Sim. E aí ele começa errado, dá mais trabalho depois, a hora que ele atinge um determinado tamanho. Trazer profissionais como você e eu para resolver aquilo que cresceu desordenado, seja em problemas de equipe, problemas trabalhistas ou problemas financeiros. É uma empresa que não se sustenta, aí tá lá com um risco fiscal, um risco trabalhista, só crescendo que ele nem vê. E aí a gente entra ali como um bombeiro. Não é o ideal, mas é muito, muito comum. Não sei pro teu universo, pro meu Às vezes a pessoa me pede ajuda, ela já tá com a corda no pescoço. Então, mas esse é o problema. Ela chama você para pagar aquele incêndio e depois ela não continua. Ela chama só para pagar aquele incêndio. Ah, entendi. Acontece muito isso. Eu digo assim, você foi para apagar o incêndio, então agora eu quero que você faça um planejamento dentro da minha empresa. Não chama só para apagar incêndio. Continua o trabalho para colocar a casa em ordem. Sim. Sabe? A gente também procura oferecer, quando tem um problema, assim que consegue sanar, né, essa parte financeira, a gente tenta usar isso na parte educacional. Eu acredito muito nisso. É só a educação que muda esse país. E a gente não tem educação financeira na escola, né? Como se tem na Noruega, enfim. A gente precisa ajudar esse empreendedor, esse empresário a entender que é o coração da empresa. Ele não faz nada sem dinheiro. O dinheiro pode resolver muitas coisas, mas também a falta dele gera muitos problemas. Então é importante o planejamento, mesmo que sanou aquela dívida, como que você vai continuar, né? O que te trouxe até aqui não é o que vai te levar para um outro nível de faturamento, por maiores números de colaboradores. Eu acho que a gente se afina muito nisso, nessa filosofia, não? Não, e você tem razão. O que você está dizendo é tão certo que hoje, vindo para cá, eu estava assistindo um podcast do Joel J e ele disse bem assim: na escola, você não aprende educação financeira. Em casa, você aprende da forma errada. Então, eu sugiro que você leia 4 ou 5 livros no ano. Você vai aprender educação financeira. É isso que ele falou. E é verdade. É verdade. É verdade. E se tem dificuldade com a leitura, hoje a gente tem outras formas, né, de ler um livro. Mas é importantíssimo, porque a pessoa chega uma hora, não sabe, a tal da corrida dos ratos que a gente fala, né? Trabalha tanto e não vê sentido, não para, mas você não entendeu que dessa forma não tá dando certo e que tem alguém que pode te ajudar com isso, né? Colocar as suas necessidades e sonhos dentro do teu orçamento. Eu costumo dizer que o orçamento é mais que números. Ele é um projetor de sonhos. Com certeza. Porque eu falo, você acabou de falar, uma pessoa que possa te ajudar. Gente, não existe. Se você precisar de um profissional, grite, coloque ele.
para que você possa realizar o seu sonho? Às vezes a gente acha, eu posso, eu não preciso. A gente precisa sim. Quando você está dentro do problema, você não consegue às vezes enxergar uma luz, uma solução. E quem está fora vai te ajudar. Então não hesite em gritar, em procurar um profissional para te ajudar. Ainda que hoje, né, Meire, a gente está na era do networking. A gente se conheceu e descobriu que fazíamos parte da mesma organização e tal. Então é tão fácil alguém conhecer alguém que resolve o teu problema. Hoje está em alta, né? As pessoas entenderam que o ser humano precisa de ser humano. Não dá para ir longe sozinho. Então, se você começou um negócio sozinho, sem preparo, tudo bem. Mas depois de um tempo, se você quer ir adiante, você precisa dos profissionais certos para te apoiar. A FHS Advogados e a Pentágono Contábil estão aqui para te dar suporte contábil, financeiro, jurídico. Com certeza. Porque não importa o tamanho da sua empresa, você vai precisar de um preventivo. Porque todo mundo que lida com o ser humano, com vidas, tem riscos para diminuir. É isso? É isso aí. Eu preciso de... O risco, ele deve ser evitado. Para ser evitado, eu preciso do quê? De um preventivo. Quando ele já existe, eu preciso resolver e preciso manter, né, esse preventivo para que não venha a ocorrer novamente. Sim, e a gente entende que a gente não vive para apagar incêndio, como a gente estava falando aqui da coisa do bombeiro, né? Mas quando se vive sem planejar e sem pensar, quando se vê, só está apagando incêndio. E aí aquele sonho que ficou lá atrás, que levou aquela pessoa a empreender, ou até aquela necessidade, está tão longe, porque se vê... Só sobrevivendo, ele está sobrevivendo. Agora, já pensou você empreender para sobreviver? O que adianta? Você não tem férias, você não tem lazer, você encosta sua cabeça no travesseiro, você não dorme, para sobreviver e empreender. Então é melhor você ser seletista, né? Sim. Pelo menos você vai ter suas férias, tem seu 13º, tem fundo de garantia, tá recebendo ordens. E tá tudo bem, mas você tá dormindo. Não é verdade? Então eu falo, empreender para sobreviver, não. Você tem que ter uma visão futura e melhor, né? Eu posso iniciar pequena. Então a frase é, eu hoje estou pequena, amanhã é diferente. Não que eu sou pequena, a gente fala isso. Sim, sim. Né? Eu falo até porque tudo nada é definitivo. Não. Quando você tem uma visão. Sim, sim. Quando aquela história, né? Quando você não sabe aonde você quer chegar, qualquer caminho serve. Exato. Então precisa, acho que parar. Chega uma hora que esse empreendedor ele precisa parar, refletir. Como diz muito o Flávio Augusto, né? Parar e pensar na vida. Para pensar um pouco na vida. Porque você vai vivendo tanto no automático e vai deixando questões tão importantes de lado. Aí quando se vê, tá lá cheio de notificação, seja trabalhista, seja fiscal, cheio de problema para resolver, vivendo de empréstimo e não entendeu que o jogo é preparo, que sem essa educação empresarial ninguém vai chegar longe. Danúbia, é muito bom lembrar o seguinte, por que acontece hoje as trabalhistas nas empresas quando iniciam? Porque a empresa, quando ela está iniciando, ela acredita que ela não deve registrar nos 3 primeiros meses. Sabe o famoso contrato de experiência, só eu e você verbal? Sim. Aí eu vou para a Justiça do Trabalho, tem todos os depósitos, tem tudo bonitinho comprovando. Ele falou, não, mas ele estava em experiência. Experiência se registra, tá, gente? Então você tem que colocar aí no seu custo, viu? No seu planejamento, tá? Ainda em 2025 a gente recebe esse tipo de pergunta. Não, eu vou te falar, não é só pergunta não, existe isso aqui na Justiça do Trabalho, tá? Hoje realmente ainda as pessoas não registram, tá lá, tem 1 ano na empresa. Entrou por quê? Porque eu fiquei 3 meses sem registro e agora eu não tenho direito ao seguro-desemprego. Entende? Então assim, gente, cuidado. Se sentiu lesado em algum ponto, empreender, né?
É planejar. Então, eu estou voltando àquela tua pergunta. Desde quando eu preciso de um profissional? Quando a empresa está nascendo, tá? Sim. O melhor dos mundos é esse, né? Mas, de qualquer forma, antes tarde do que nunca. Exato. Criou consciência, parou para pensar um pouco na vida, viu que começou errado, pensa e procura um profissional adequado para te fazer chegar mais longe. Ah, com certeza. Não é verdade? A gente está falando aqui sobre tantas coisas que a ideia mesmo desse podcast é levar um pouco de educação empresarial. Sim. Então, o FuturoCast, ele tem esse propósito. É muito claro isso para mim, porque eu acho que a gente não consegue mudar nada se não mudar a educação, a cultura, aquilo que a gente vive todos os dias. Então, a gente está falando bastante dessa parte das pessoas, mas eu queria que a gente entrasse um pouquinho agora nessa parte do compliance, de estar tudo harmonioso. O que você traz para a gente no sentido da governança e do compliance que a gente possa acrescentar aqui. Não se restrinja, se não quiser, nessa conversa inicial nossa sobre equipes, trabalhista, toda essa parte, né? Mas como que você enxerga, Meire? Então, quando eu digo assim, hoje o compliance interno, por exemplo, o que a gente tem dentro das equipes, quando as equipes estão andando bem, tá tudo legal, a gente consegue planejar e as metas, a gente consegue até aumentar essa questão de resultado, inclusive. Quando a gente tem um problema, o compliance justamente é para detectar esse problema. Tem muita coisa. Vamos falar do assédio moral? Vamos falar de assédio moral. Porque aí está dentro do compliance, né? O assédio moral, o assédio sexual. Tem muita empresa que... Canal de denúncia. O canal de denúncia, às vezes, ele é externo. Certo. Ele não é interno, porque eu não vou querer me reportar alguém ali dentro. Ali dentro. Então, eu posso criar esse canal de denúncia externo para que fique muito mais à vontade, para que a pessoa possa apurar essa denúncia, para que não tenha problema. Uma empresa que trabalha homem e mulher, né? Acontece muitos casos. Tem gente que fala, não acontece. Acontece. Casos bizarros. E vai para a esfera criminal, vai para a esfera trabalhista, e aí eu vou muito mais além. A questão não é só o assédio moral ou sexual, e o dinheiro é a imagem da empresa. Sim. Então, o compliance, ele se preocupa com a imagem das pessoas, a imagem da empresa, como que vai refletir. Entende? Então, por isso... A empresa se envolvendo num processo desse mancha a imagem, a reputação. Muito. E aí, como é? E como que vai ser essa empresa que trabalha com empresas multinacionais, enfim, tem uma demanda aí valiosa, né? Bem considerável. Como que a gente vai fazer? Fala para mim. Então, o compliance, ele tem que estar muito ativo aqui dentro das empresas. Entende? Tem que estar de olho. E eu estou falando de assédio moral e sexual, mas tem outros tipos de compliance também. Departamento de compras, financeiros, né? Vamos falar sobre isso? E os buffets, né? Já pensou? Esses dias, menina, veio um caso bem engraçado. Imagine um vendedor que ele ganha para agendamento de festa. Não existe, né? Primeiro tem que vender uma festa. Certo. A comissão você vai ganhar de acordo com o que você recebe. Certo. Você concorda que esse buffet precisa de uma auditoria? Ele precisa de um compliance? Sim. Então, olha aí, é financeiro. Então, veja, a todo momento, toda a empresa, ela tem que ser cuidada, tem que ser auditada, e olha o compliance aí. Olha o dinheiro indo embora. Ele estava recebendo comissão por agendar... E se eu cancelar? Tá. E se eu cancelar, você recebeu? Indevidamente. E não tinha o financeiro é conivente.
o financeiro estava sendo conivente com essa prática. Me conta, Sim. como que você autoriza esse pagamento? Conta para mim. Sim. O vendedor falou assim, ó, tá aqui, Danúbio, eu tenho que receber sobre a venda. Mas você vendeu, agendou, como é que tá? Você não vai apurar? Você não tem um processo que deixe isso, É a né? chamada bola, né? Você Sim. ganha, eu ganho. Cadê o compliance agindo aqui? Precisa. Então, assim, hoje eu falo que compliance não é só na questão do assédio. A gente tem um compliance financeiro, Sim. tem departamento de compras, né, na área financeira. Então, o compliance, ele age para melhorar, inclusive, as pessoas. Sim, e eu enxergo aí também, Meire, um potencial público para esse lado mais avançado, que são os condomínios. Uhum. Onde acontece muito esse tipo de prática, né? O síndico que cobra para aquela empresa entrar dentro do condomínio, Sim. porque ele recebe, a cada vez que aquela empresa fatura, ele recebe algo ali por baixo. Sim. Acontece muito isso dentro dos condomínios. E, geralmente, quem faz parte desse corpo no condomínio? São pessoas muito bem instruídas, inclusive que trabalham com isso. Então, a gente precisa quebrar esse protocolo. Sim. Precisa quebrar isso. Quem Sim. entende precisa quebrar. Sim. Então, eu falo... E nada melhor do que delegar um agente externo. Sempre externo. Porque... Para mim, não tem que ser interno, tem que ser externo. Sim. Por isso que eu te falei. Tudo que você fizer, o canal de denúncias, tudo é externo. Tem que ser uma pessoa de fora. Porque eu vou levantar e vou pontuar. E quando internamente pode, às vezes por conivência, mas às vezes não também, né? Uhum. Às vezes a pessoa pode estar com a visão prejudicada, ou, poxa, fulano é meu amigo, ele não faria isso, e de repente fazer um pouco de vista grossa ali. Ou não quer expor. Não quer expor, porque enfim. Convive no mesmo local, né? Então é ruim. Então, para você não ter que fazer parte, se expor, faça externamente. Para mim, a auditoria ela tem que ser externa, não tem que ser. Então, Sim. Vou contratar, tô vendo um problema aqui, preciso de um compliance. Sim, não, a auditoria vai ser sempre externa, mas acho que criar, como que a gente pode falar essas regras de governança? Então, quando existir um problema, o de compliance, a gente pode fazer essa contratação terceirizada. A gente pode fazer uma contratação terceirizada. E é um trabalho normalmente pontual, que pode ir ali... Pontual. Há uns 6 meses, mais ou menos? Pode. Sim. Porque o compliance, ele não é, né? Todo dia é um trabalho pontual. E é uma construção também, né? Você vai, a partir daquelas demandas que tem ali... A suspeita, né? Tem suspeita. Então, aí a gente vai fazer o trabalho. Mas toda essa construção mesmo, né? De sugerir o canal de denúncias, que mais que a gente pode... Na verdade, você vai implantar técnicas ali. Então, na verdade, você vai implantar técnicas ali para realmente você evitar que aconteçam essas coisas, né? Então, como que eu posso dizer para você? Guia. Um guia, entendeu? Um guia. Como eu te falei do regimento interno, o compliance ele não fica muito diferente, só que você vai implantar aquelas normas para seguir como que vai ser a estrutura do departamento, como que você vai agir. E aí o grande diferencial de vocês é vir junto com esse treinamento, que Sim. é despertar a consciência, é trazer todo mundo para a mesma página, deixar todo mundo alinhado. Sim. Olha, até hoje a gente, meio que o brasileiro é isso, né? Deixa a vida me levar. Até hoje a gente veio assim, mas agora a gente vai implantar. Mas é sempre importante dizer por que nós vamos fazer. Porque a nossa visão nós temos uma visão de crescimento, nós queremos que você cresça conosco. Então, hoje, para você crescer conosco, então, nós vamos trabalhar dessa maneira, nós somos orientados a fazer isso porque nós temos uma meta de crescimento. Então, será feito dessa maneira.
É muito importante que você explique, que você fale o porquê e eu quero você comigo. Mas para isso, nós vamos trabalhar dessa maneira. Então, não estou impondo. Mudou a forma? Mudou. Mas as regras são minhas. A empresa é minha e eu tenho uma... E se eu crescer, você vai crescer junto. Sim. Então, vai ser dessa maneira. Sim. E é fantástico porque, assim, às vezes tem alguns empresários que eles não entendem dessa forma. Queria aproveitar para fazer essa provocação. Ah, aquela coisa ainda tem hoje. A gente lida com empresários todos os dias, sabe que todos eles têm um pouquinho de ego e manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então eu vou mudar tal coisa aqui, eu simplesmente mudo. Eu não acho, sabe assim, a pessoa que pensa que não precisa comunicar ao time dessa melhoria. Isso que você trouxe agora, que é importante explicar o porquê. Por que estamos aqui fazendo essa implementação? Sim. Porque a nossa visão de crescimento é essa, a gente quer chegar em tal lugar, ou simplesmente a gente quer evitar determinados riscos. Sim. Né? Então, é importante que a gente participe, os colaboradores, dessas situações, e não a gente senão a gente perde no meio do caminho. Então, o engajamento, não perde? Perde, mas a questão, como eu digo, quando eu faço isso, eu já estou implantando a cultura dentro da minha empresa. Sim. A cultura da empresa é essa. Eu quero melhorar, inclusive, o relacionamento. Eu quero que você tenha vontade de ir para sua casa e que você tenha mais vontade ainda de voltar para o seu trabalho. Sim, sim. Entende? Então, se eu implantar essa cultura, vivenciar, então as regras que vierem, elas vão ser automaticamente normal. Sim. A serem seguidas. Para mim, seguir aquelas regras, para mim vai ser normal, entendeu? Não vai ter nada de diferente naquela regra que eu vou ter que seguir. Por quê? Porque eu já estou vivenciando aquela cultura que eu implantei. Eu expliquei, eu fui claro, eu disse o porquê, entende? Qual o benefício. Agora, eu dizer, a empresa é minha e vai ser assim, desculpa. Ainda mais nos dias de hoje, né? Mas por que você vai fazer isso? Qual o benefício? Uhum. Entende? O que eu vou ganhar com isso? O que a empresa vai ganhar com isso? É só você que ganha, eu não? Entende? Eu vou receber ordens assim? Uhum. Então, hoje não funciona mais assim. Não. Hoje não funciona. Mas ainda existem empresários com essa cabeça. Infelizmente, são os mesmos que a gente vê fechando a empresa com menos de 5 anos. E só fica quem precisa. Quem realmente precisa, fica. Né? Aquele que realmente estudou um pouco mais, tem uma outra visão, pronto. Amiga, foi uma delícia estar aqui com você hoje. A gente perde até a hora. Nossa, a gente passa o tempo, tem conversa para outros encontros. Quero muito agradecer sua presença, agradecer o nosso encontro genuíno de sempre, uma colaborando com a outra, e dizer que foi uma honra para mim ter você aqui. Posso? Olha, o que eu quero dizer para você é que você pode contar comigo, contar com a minha parceria, contar com a minha sociedade, contar com a minha amizade. Sempre que precisar, você, seus clientes, como a gente já conta, né? Sim. Então, tanto você comigo, tanto eu com você. E dizer que a gente tem aí um futuro brilhante para trilhar, porque eu digo que essa amizade é de outras vidas. Então, que ela deve continuar e que a gente vai alimentar, porque o importante não é quando forma, mas é quando a gente mantém e alimenta. Então, eu estou aqui alimentando. Ai, gratidão. Me sinto nutrida quando estou com você, profissionalmente e pessoalmente. Te amo de paixão. Obrigada, amiga. Obrigada mesmo. Foi uma honra participar desse primeiro episódio, primeiro de muitos. Primeiro de muitos, já comecei com o pé direito. Obrigada pela sua presença, pela sua generosidade. Imagina, obrigada, amiga. Obrigada. Sucesso para nós. Sucesso. E para você que esteve aqui conosco, aguarde que sempre o melhor está por vir. A gente começa, depois a gente melhora. É isso, né? Aí, oh! Obrigada. Palmas para você.